Olá, hoje é segunda-feira, 15 de outubro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No Dia do Professor, nós vamos falar sobre um problema presente nos ambientes de ensino, a violência contra eles. Aqui no estúdio, a gente tenta descobrir as saídas para os problemas que envolvem o ambiente escolar. E vamos mostrar ainda uma reportagem sobre o uso do celular na sala de aula. O Conexão TV Unicinos está no ar. R$ 58,4% dos professores da rede de ensino privado do Rio Grande do Sul alegam sofrer com alto nível de estresse associado ao trabalho. Entre os principais motivos estão o acúmulo de tarefas, salas superlotadas e também a incapacidade de alunos e até mesmo de pais em respeitar a figura do professor. Os dados são de um levantamento encomendado pela Federação dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino Privado do Rio Grande do Sul, realizado de outubro de 2011 a janeiro de 2012. Chico, e é um tema que ganha cada vez mais visibilidade e, por consequência, gera ações protetivas. Há 4 meses, este professor de geografia foi agredido verbalmente pelo pai de um aluno. Ele foi procurado na escola onde leciona, sob acusação de ter mandado o estudante de 12 anos calar a boca. O pai foi tirar satisfação de uma forma muito agressiva, fazendo essa acusação. Quando comecei a ser agredido verbalmente pelo pai, chamado de imbecil, de idiota, de que ele iria me enquadrar judicialmente por vários crimes que eu tinha cometido com o filho dele na sala de aula, eu disse que naquele momento eu entendia que eu não era obrigado a ficar escutando todas aquelas agressões e me levantei para me retirar da sala. No momento que eu tentei me retirar da sala, o pai levantou junto comigo e veio para cima de mim, ameaçando, dizendo que eu não iria me retirar. Em 18 anos de magistério, ele garante que essa foi a primeira vez que passou por uma situação assim, mas que foi suficiente para que ficasse fortemente abalado. Saí aquela manhã da escola, foi muito difícil para mim aquele dia. Eu estava fazendo acompanhamento psicológico, procurei o profissional que estava me acompanhando, foi muito difícil, tomei medicação durante um bom tempo para isso, em função desses atos de violência, desse ato de violência que aconteceu. E depois, na escola, eu te confesso, eu não tive mais vontade de voltar para aquela instituição. Permaneço ainda na instituição por uma necessidade, obviamente, profissional. Sem receber qualquer tipo de apoio por parte da escola onde leciona em Porto Alegre, ele decidiu procurar ajuda no Núcleo de Apoio ao Professor contra a Violência. Um serviço criado em 2007 pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, devido ao crescente número de reclamações. O número de relatos começou a aumentar, o que fez com que o sindicato criasse, então, o NAP, que é o Núcleo de Apoio ao Professor contra a Violência, que tem como objetivo receber o professor, fazer a escuta do professor, depois tentar encaminhar uma solução, seja no contato direto com a instituição do ensino, seja encaminhando o professor para o departamento jurídico ou para o atendimento psicológico que nós temos a oferecer para os professores. O núcleo também trabalha a linha da prevenção e oferece orientações para subsidiar o educador no enfrentamento de situações de conflito. Como parte das ações, neste ano, foi lançado um livro intitulado Professor sob Pressão, que tem ajudado a encorajar profissionais a procurarem ajuda. Para se ter uma ideia, em 2011 foram 40 casos registrados. Em 2012, este número já foi superado. O desejo maior que a gente tem é que as instituições cumpram a sua parte na resolução desse problema. O sindicato é importante na medida em que ele pode ajudar o professor a visualizar esse problema e buscar soluções, mas nós achamos que a omissão das instituições de ensino, através de suas direções, elas são muito perniciosas. Portanto, o que a gente está pretendendo mesmo é ajudar para que o ambiente escolar seja um ambiente sadio, seja um ambiente receptivo aos professores, aos alunos e aos pais de alunos. De acordo com essa especialista no assunto, as escolas ainda falham no olhar atento à saúde física e psicológica do professor. Mas ela acredita também que é necessário investir mais na formação dos educadores, para além do conteúdo. Desde a formação dos professores, deveria ter um pouco mais de subsídios em saberes específicos, como psicológicos, que o professor pudesse se munir mais. O professor está ali para ensinar uma matéria, matemática, biologia, português, ou conteúdos acadêmicos, quando ele não está dividido por matérias de educação infantil. Mas a gente esquece que o professor tem que lidar também com a autoestima das crianças.
com a sexualidade das crianças, né? E que daqui a pouco ele vai se deparar com o uso de drogas por alguns alunos e ele tem que saber lidar com essas questões, luto. Outra saída, segundo ela, está ainda na forma de encarar a figura do professor. Não necessariamente como uma autoridade em sala de aula, mas sim como uma referência. Esse respeito com relação à figura do professor é uma questão cultural. A gente precisa mudar a cabeça das pessoas do quão importante é essa profissão e essa figura do professor. O professor que você conheceu no início da reportagem, além de vivenciar esse drama, teme pela perda do emprego no fim do ano. Um motivo que pode levar muitos educadores a se submeterem a situações de constrangimento e permanecerem em silêncio. E outras informações sobre o Núcleo de Apoio ao Professor contra a Violência, o NAP, você encontra no site simpro-rs.org.br. E é para conversar sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio Janine Monteiro, professora de pós-graduação em Psicologia da Unicinos, também com a gente Neuza Tizen, diretora do Colégio Estadual Pedro Schneider de São Leopoldo, e Rogério José Funès, professor do Colégio São Luís, também aqui do município. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigado. Professora Janine, por que a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre esse assunto? Houve realmente uma crescente ou agora as pessoas estão trazendo esse assunto mais à tona? Na verdade, os índices têm apontado que a violência aumentou, né, do ponto de vista das escolas. Eu acredito que pode acontecer de antigamente haver violência, mas que realmente ela aumentou. A gente nota isso pelas pesquisas que têm apontado isso, né, pelas reclamações dos professores, depoimento dos professores, e principalmente eu acho que pela maior falta de limite, pode-se dizer, de educação, talvez, né, em relação aos alunos, que a figura do professor, hoje em dia, ela não representa tanto uma autoridade como era no passado. Essa é justamente a pergunta que eu quero fazer para a professora Neuza, a partir da tua experiência lá na Escola Pedro Schneider. Como é que vocês podem avaliar, então, hoje, o aluno, como é que ele encara a figura do professor? Houve uma certa distorção aí? Com certeza houve. Eu estou há 18 anos no Pedrinho, como professora, né, e há 6 anos como gestora. E houve um crescimento assustador da violência. Isso é um fato concreto. Gente que está em sala de aula e gerindo uma escola, a gente percebe. É a violência verbal, que é a mais costumeira e a corriqueira, todo dia ocorre isso, e a violência física, que também ocorre. Então, cresceu. Talvez pelo fato de, como disse a colega aqui, ser um fato cultural de não perceber a importância do educador, né? Professor, eu tenho minhas restrições, eu falo em educador, porque professor, né, tem muitos professores, e educador é diferente, é aquele que se envolve realmente com o seu aluno, com a sua escola e com a sua comunidade. Então, culturalmente existe um desrespeito atroz. E isto passa pela mudança da estrutura familiar. Daqui a pouquinho eu vou querer entrar nesse assunto também, quais as saídas para esse problema, mas antes eu também quero saber a opinião do professor Rogério a respeito desse assunto, que não se restringe apenas às escolas privadas ou públicas, acontece nas duas. Sem sombra de dúvida. Nós temos exemplos, eu particularmente não passei por uma situação dessas, mas nós temos exemplos em várias escolas particulares, e inclusive eu gostaria de salientar um exemplo que ocorreu numa escola em São Paulo, e que foi citado inclusive na mídia, né, especificamente pelo Jornal Nacional, numa ocasião, em que um aluno, para demonstrar a sua coragem, o seu aspecto de hombridade, levou para a sala de aula uma arma do qual era do seu pai, os pais, enfim, o avô, enfim, né? E para demonstrar de que a dúvida se torna algo inaceitável. Quando nós falamos em dúvida, nós poderíamos citar, inclusive, vários filósofos, né? Mas nós não estamos nos referindo a uma dúvida metódica, aquela dúvida de perguntar, questionar, e sim a dúvida de que eu preciso provar que sou alguém. E justamente neste momento aconteceu da amostra
de uma arma para os colegas, que ocorreu isso num local reservado, mas foi visto em público. Os pais tomaram providência em relação a isto, mas, neste momento, a escola que deveria reparar este fato não fez. Portanto, nós temos os dois lados, né? Então, é necessário entender que tanto na escola pública quanto na escola privada, a violência é decorrência normal. Apenas, talvez, a questão de gestão que pode ter algumas mudanças. Fora isto, a violência é igual. Queria saber da professora Janine, a senhora tem uma pesquisa sobre o estresse no trabalho do professor que resultou neste livro aqui, né? Pode falar um pouquinho desse estudo para a gente, professora? É claro. A pesquisa envolveu professores de 7 cidades de todo o estado, né, do Rio Grande do Sul. Foi uma parceria que aconteceu entre a FETSUL, né, Federação das Escolas Particulares, né, juntamente com a Unicinos e o PPG de Psicologia. E ela apontou altos índices de estresse, na verdade 58,6% dos participantes apresentaram estresse, mas a fase na resistência, onde a gente acredita, então, né, que ainda pode ser feita alguma coisa, né? Os professores estão mostrando que eles se encontram no limite, mas ainda é possível resgatar e reverter esse quadro para que não se agrave mais isso, né? E entre os fatores que foram apontados como fatores estressores no trabalho, apareceu o acúmulo de atividades, né, dentro da extraclasse, e também apareceu a questão da falta de educação, o limite dos alunos para com os professores. Nas mulheres apareceu a ameaça de violência, nos homens não apareceu, foi uma questão de gênero que apareceu na pesquisa, né, apontando que as mulheres se sentem também ameaçadas pela violência mais do que os homens. O foco que deveria ser o conteúdo, o aprendizado, acaba ficando em segundo plano, né? Bom, agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre problemas comuns que envolvem o ambiente escolar e quais as possíveis saídas para eles. Aproveite o intervalo e participe da nossa conversa pelos nossos contatos. O e-mail é o conexãotv@unicinos.br e também nas nossas redes sociais, o facebook.com/tvunicinos e no Twitter @tvunicinos. A gente já volta.